Pessoal, sejam muito bem-vindos ao PlannerCast. Esse podcast aqui que a gente vai falar sobre a profissão do planejador financeiro. E hoje nós estamos aqui com convidados ilustres. Eu sou o professor Davi Oliveira, trabalho no mercado financeiro já há mais de 21 anos, sou fundador da Senhor Banco, tenho um escritório de assessoria de investimentos. Ao meu lado esquerdo, Guilherme, meu amigo de longas datas. Sim. Guilherme, trabalhei muitos anos também no banco, fiz uma transição de carreira, estou no mercado financeiro há 20 anos. Conheço o Davi também nesse percurso aí que eu passei na instituição financeira. De lá para cá a gente teve uma evolução aí bem significativa, com conhecimento técnico e essa virada de chave aí que a gente vai discutir aqui, que é essa transição de carreira para planejador financeiro. Justamente a gente pegou o conhecimento técnico e a gente colocou isso em prática, e é exatamente o que a gente vai mostrar para vocês aqui no podcast e também no longo aí das discussões que a gente vai ter durante a semana. Olha, eu estou muito à vontade aqui porque nós estamos em casa só com gente conhecida. Ana, se apresente aí também rapidamente, que eu vou começar já a sessão de perguntas aqui para vocês, que a turma está querendo saber sobre essa profissão. Obrigada, Davi, eu estou aqui também, a gente se conhece há uns bons anos, né? Verdade. Não vou falar quantos, não, para não entregar a idade. Nós vamos contar um pouquinho dos bastidores aí, né? E aí eu estou nesse mercado financeiro há mais de 24 anos, também estou passando por esse processo de transição de carreira, por causa mesmo de uma... Como é que fala aquela palavra? Esse aqui ele vai contar. Não, é uma coisa que te incomoda. Eu vou lembrar a palavra, daqui a pouco eu falo. E aí eu resolvi fazer essa transição de carreira do bancário para o planejador financeiro. E fora do planejador, também dando palestras, fazendo mentorias, isso tudo me dá a oportunidade, através de eu fazendo planejamento financeiro, de ter essa liberdade de tempo, essa liberdade financeira e essa liberdade geográfica, que ela é maravilhosa. Não quer dizer que eu trabalhe menos, pelo contrário, eu trabalho muito, mas eu trabalho muito mais leve, muito mais feliz, ao lado da minha família, vendo meu filho crescer, que para mim isso é super importante, consigo levá-lo na escola, buscá-lo no judô, almoçar em casa com meu marido, com meu filho, coisa que eu não consegui fazer há muitos anos. Então, assim, são coisas na vida que são simples, mas para mim não era, porque era só no fim de semana, corrido, eu ansiosa, preocupada, não que eu não tenha preocupação, mas as coisas elas vão mudando. E também com a maturidade que a gente vai aprendendo ao longo desses anos, essa profissão está me dando essa oportunidade. Gente, tem muita coisa. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e tem muita coisa que o pessoal quer saber. Eu vou começar a fazer algumas perguntas, mas já vou deixar assim para vocês pensarem. O pessoal quer saber se a maioria das reuniões são presenciais ou online, se vocês atuam especificamente no escritório, se tem que ter um escritório bonitão ou não, como é que funciona hoje no dia a dia. Algumas pessoas me perguntaram, Ana, parece que viram, você tem um livro escrito, né? Calma que você vai falar dele ainda. Então tem muita pergunta, eu abri lá, eu acho que vai ser muito legal esse nosso bate-papo. A Isabela também está chegando, né? Daqui a pouco vai compor aqui a nossa roda aqui de bate-papo. Vou começar pela Ana, tá, Guilherme? Depois eu passo para você, primeiras damas. Ô, Ana, eu queria que você falasse com a gente como que foi para você, primeiro, antes de trabalhar como planejadora financeira, o que você fazia? Como é que foi assim, um pouco da sua trajetória e quando que foi esse despertar? Alguns clientes começaram a te procurar, como que você ficou sabendo da profissão? O que você fazia antes e como que foi esse despertar para essa profissão de planejador financeiro? Tá. Como eu trabalhei muitos anos no alta renda, então eu tinha uma carteira de clientes, ela era bem fidelizada devido ao meu atendimento, ao meu trabalho. E quando você trabalha por trás de uma instituição, você tem que fazer o que a instituição quer. Qual que era o banco que você trabalhou? Trabalhei no Itaú Personalité, trabalhei no Safra, legal. No Sicoob, no Banco Real e por aí vai. Só banco grande. E assim, eu sou muito grata, tá? Pelo tempo que eu fiquei no banco. O Personalité, eu fiquei lá por muitos anos. Lá eu tive uma formação mesmo de atendimento ao cliente de alta renda, formação como gerente. O banco, ele nos proporciona isso. E assim, fui muito feliz lá. Claro, devido às cobranças e tudo, mas foi uma época muito boa na minha vida. Eu conquistei muita coisa através do banco. Só que mesmo eu estando no banco, eu sempre gostei de estudar, porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa.
E eu tenho curiosidade para as coisas da vida, para o que uma pessoa que tem muito sucesso, o que ela fez para chegar lá. Eu tenho essa curiosidade de saber essa trajetória dela. E isso eu comecei a buscar. Então, eu trabalhando no banco, eu comecei a estudar sobre mentoria, a como fazer um planejamento financeiro do cliente, e eu comecei a aprofundar nisso mais, estudando para certificações. Isso tudo vai despertando na gente um olhar, e a conversa com o cliente, ela fica mais rica. Eu não sou mais um gerente querendo bater uma meta em cima do cliente. Não, eu quero entender qual que é o propósito dele, se o dinheiro dele é investimento no curto, no médio e longo prazo, se ele tem filho, se o filho está casando, se ele quer fazer uma viagem internacional. Eu quero participar da vida dele, de forma indireta. Então, isso eu comecei já fazendo isso quando eu era bancária. Para essa transição do planejamento, para mim, foi super tranquila, porque os clientes, eles me acompanham. E hoje, o meu olhar com o cliente, ele é diferente porque eu olho o cliente, o que é melhor para ele, independente de bandeira. Eu não estou representando nenhum banco. Então, eu vejo qual que é a melhor previdência do mercado para ele. Eu falo com ele de mercado internacional, se ele tem uma fundação privada, que os bancos não falam sobre isso, porque é um assunto complexo e quase, né, eles não vão entrar no detalhe que precisa de um setor tributário, jurídico para isso. Então, as conversas, elas são mais enriquecedoras e eu não vou levando mais do mesmo. Eu não quero roubar monte, levar de um banco para o outro. Não, eu quero gerar transformação na vida dele. Então, se ele quer construir um patrimônio, eu vou acompanhá-lo nisso. Vai comprar uma casa? Eu dou uma assessoria para ele fazer um crescimento patrimonial. Então, o planejador financeiro, ele consegue fazer isso para o cliente, no propósito mesmo de acompanhar ele ao longo dos anos, e aí a gente vai criando uma relação de confiança. E esse cliente ele está assim, bem assessorado, ele está feliz, ele vai indicar outros clientes, porque o seu trabalho ele é reconhecido. E a gente começa a montar um mini ecossistema, porque a gente começa a ter parceiros para nos assessorar nas áreas que eu não tenho muito, que eu não domino muito. Eu tenho uma pessoa do seguro para me assessorar, eu tenho uma pessoa do consórcio para me assessorar, então eu vou pegando outras pessoas e vou criando o meu ecossistema. Legal, muito bom, muito bom. Guilherme, queria saber da sua história também. O que você fazia antes? Fala um pouco aí da sua trajetória no mercado financeiro. Eu já sei uma parte, mas... E como que foi o seu despertar para essa profissão de planejador financeiro? Depois eu quero saber de vocês também, como é que é o dia a dia, né? Que tipo de demanda que o cliente traz? Então a gente vai explorar bastante isso. Mas fala um pouco, o que você fazia antes e como que foi esse despertar para essa transição para a profissão de planejador financeiro, Guilherme? Costumo dizer que eu tive 2 despertar, né? E eu vou contar esse despertar, mas antes de eu contar esses 2 despertar, eu vou falar um pouco da minha história de mercado. Bem breve, mas para vocês entenderem o contexto de como que eu inseri no mercado financeiro. O meu pai, ele era técnico em contabilidade. E o sonho do meu pai era ser bancário. Olha. E ele foi realizar esse sonho só depois de mais velho. Eu estava com aproximadamente 18 a 19 anos e meu pai se tornou bancário com essa idade. Ele tinha aproximadamente aí uns 47, 48 anos. E com isso, eu comecei a ir ao banco e para visitar meu pai, para almoçar com meu pai, alguma coisa nesse sentido. E aí eu vi todo aquele glamour, né, de luzes, de pessoas bem vestidas, né, enfim. E meu pai estava muito deslumbrado ainda com aquela... Porque era um sonho, ele estava realizando um sonho, ele estava muito deslumbrado. E aí começou a ter aquelas conversas em casa de como que funciona realmente a vida do bancário. Mas meu pai, ele pintava muito ali essa relação de como que era o banco. Ele não trazia a real que ele passava dentro da agência para dentro de casa. E com isso ele foi criando um sonho no meu coração também de se tornar bancário. E logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar no Unibanco, cara. Você vê que aí tem um tempo bem significativo, né? E do Unibanco, aí teve essa transição do Unibanco vender ser comprado pelo Itaú. Né? E eu fui nessa migração e eu fui para o Itaú. E quando eu cheguei no Itaú, eu realmente ali eu fui trabalhar na agência, que no Unibanco eu não trabalhava na agência, e inseri naquele mundo de
glamour, né? De pessoas bem vestidas, de ar-condicionado e tal, aquelas luzes que impressionam, enfim. Muito formal na muito época, formal, né? Terno, exatamente. gravata, ambiente de banco era assim, muito bem formal mesmo, né? Exatamente. E aí, Davi, eu comecei a inserir naquele cenário, né? Eu costumo dizer que é um cenário ali, né? Aquela agência. E no primeiro momento, né? Mil maravilhas, mas aí vai passando o tempo, você vê que existe uma pressão, não é somente aquilo que as pessoas veem. Existe aquela cobrança, meta, enfim, cada dia tem uma meta específica que você tem que cumprir. Se você não cumprir, você tá fora do jogo, né? E eu costumo dizer que o banco é uma loja de dinheiro. Você tem que vender o dinheiro ali para ter a receita na veia. A regra do jogo, né? A regra do jogo é essa. Então, você não está vendendo, você está fora da regra, e como toda empresa, se você bater a meta, você tá dentro, se você não bater a meta, você está fora. E aí eu questionei com meu pai, falei assim, pai, por que você não contou a real de como que funcionava essa pressão, né? Aí meu pai sempre, aquele cara passivo, tranquilo, né? Levava mais de uma forma diferente, né? Até mesmo porque ele tinha que colocar dinheiro dentro de casa, tinha filhos para sustentar, era o sonho dele, né? Ele se dedicou para aquilo e lógico que ele não ia falar mal de uma profissão que ele almejava, né? E aí, Davi, eu comecei a inserir nesse mercado, assim, de forma muito intensa, né? Porque eu costumo dizer que eu não consigo fazer nada meia boca, né? Eu fui muito intenso, né? No banco, tive alguns êxitos, algumas premiações, né? Ficava com aquela sensação que bater a meta era o auge, né? Então, e bater a meta não necessariamente você está oferecendo um produto bom para o cliente, né? A balança ela fica um pouco desproporcional. E aí, do Itaú, eu migrei para o Santander. E aí que eu vou contar como que foi essa virada, a primeira virada de chave. E aí fiquei no Santander, fui inaugurar uma agência, e aí é muita responsabilidade, né? De você inaugurar uma agência e tal, aquela situação toda. E a pressão, né, não é diferente, né? Muita pressão. A partir do momento que você vai aumentando o cargo no banco, a pressão lá aumenta. E nesse período eu recebi uma oportunidade de uma empresa multinacional para trabalhar vendendo um produto financeiro, seguro de vida. E naquele momento, assim, eu estava no auge, tinha ganhado uma premiação, viajado com a família, tudo pago pelo banco, né? Na verdade, tudo pago não, que eu falo com a minha filha, não tem nada que as pessoas pagam. Tudo tem uma coisa, um preço ali. Um preço, você né? Pagou já por aquilo ali. Eu paguei com a minha alma, né? O esforço, enfim. Mas nesse período, eu tive ali uma primeira transição, que é sair de algo que era consolidado, que estava estável, né? A água estava quente, estava tendo uma receita boa, não tinha nenhum desconforto assim, financeiro, vamos falar, né? Mas emocional tinha muitos. E aí eu decidi. Eu tive uma decisão. Eu costumo dizer que tudo vem através de uma decisão. Você não tem que estar preparado. É a decisão. Então eu tive essa primeira decisão de ir para essa empresa e trabalhar com um produto do mercado financeiro, né? Passei por essa empresa, fiquei 5 anos nessa empresa, e nessa empresa eu viajava bastante. Então, atendia vários médicos, São Paulo, Rio, Recife, João Pessoa, ficava viajando bastante. Foi daí que a minha esposa ela ficou grávida, e eu continuava viajando, ficava 15 dias, voltava para Belo Horizonte, passava o final de semana, na segunda-feira viajava novamente. E aí, Davi, eu tive o segundo choque de realidade, que eu deparava com algumas situações de clientes, né? Os clientes me perguntavam sobre outras questões de educação financeira, de investimento, de consórcio e tudo, e eu não tinha aquele entendimento, né? Não tinha aqueles produtos dentro do meu portfólio para poder mostrar e fazer uma análise consultiva para aquele cliente. Era monoproduto, Era né? monoproduto. Atendia muito bem, era um bom produto, mas você ainda não era um profissional completo no atendimento que o cliente precisava. Exatamente. E nesse trabalho que eu estava exercendo de vender um produto, um monoproduto, né, e ficar viajando, aconteceu um choque de realidade, assim, que eu falei assim, cara, eu tenho que mudar. Qual que foi esse choque de realidade? Eu estava num final de semana em casa, a minha filha tinha 3 anos, Maria Júlia, ela tinha 3 anos,
E aí ela estava no colo da minha esposa, eu fui pegar ela no colo, ela começou a chorar. Ela chorou porque ela estava me estranhando. Ela não estava conhecendo o pai. E aí Não é mole, não. veio aquele choque de realidade, né? Para quem que eu estou vendendo meu tempo, né? Será que eu estou fazendo algo que eu estou construindo para as pessoas e para minha família? E aí eu comecei a ter essa transição de carreira, que eu já estava estudando o mercado, entendendo alguma coisa sobre a função do planejador financeiro. E aí a gente costuma dizer que às vezes você tem que fazer a transição pela dor. E isso foi uma dor no meu coração, que, poxa, você ser estranhado pela sua filha, né? Isso aí mexeu muito comigo. Uhum. E aí eu tive essa transição de carreira, como eu falei, toda transição de carreira tem os desafios, mas tudo tem um processo. E eu falo que o processo ele vence qualquer desafio. E é isso que a gente vai discutir aqui também sobre o processo, sobre esteira, como que a gente pode estar introduzindo isso para quem está iniciando, ou para quem está atuando já no mercado financeiro e quer fazer aí um up aí na carreira, né? Então, legal. basicamente isso. Falei um pouco aí da história do meu pai, de como que eu entrei no banco e qual que foi esses 2 choques de realidade aí. Acho que seria importante aí as pessoas entenderem esse lado do Guilherme. Você vê que eu te conheço há tantos anos, eu não sabia que seu pai trabalhava em banco, não. Pois é. Entendeu? De repente, Já passou se eu tivesse te falado a real, você teria Não falou, e foi esconder. Né? Agora, sabe uma coisa? Antes de eu chamar a Isabela, acabou de chegar aí a mamãezona. Tudo bem, né? Tudo bem, Davi. Tudo jóia. Uma coisa, eu também trabalho no mercado financeiro, vim do mercado financeiro, e eu quero saber de vocês depois. Já vai pensando aí, que a Isabela vai falar da história dela. Eu desconheço um mercado que remunera tão bem quanto o mercado financeiro. E não só eu, quanto todo mundo quer saber como que foi para vocês, já vai pensando, fazer essa transição. Por quê? O mercado financeiro remunera muito bem. Trabalhar em banco, cooperativa, eu sei. O piso salarial altíssimo. Você tem vale alimentação, vale refeição, que é mais de R$2.000. Você tem bônus, você tem PLR, você tem os melhores planos de saúde. Tem pressão? Tem, mas tudo tem pressão nessa vida. Tem que bater meta, todo lugar tem que bater meta. Eu quero saber porque o pessoal quer saber financeiramente. Ninguém vai largar algo que é certo, estável, que remunera bem, por algo que não seja tão bom quanto ou melhor. Já guarda aí que daqui a pouco eu vou perguntar isso para vocês. Isabela, chegou agora, nós estamos aqui falando que todo mundo aqui está em casa, que todo mundo aqui é amigo, né? Sim. E já te conheço também há um bom tempo. Estamos... E eu com certeza há mais tempo. Exatamente, exatamente. O que nós estamos comentando aqui agora, cada um contando a sua história, o que você fazia antes da transição, que aí depois a gente vai aprofundar, né, no seu processo, o que você fazia antes e como que foi o seu despertar para atuar como planejadora financeira? Sim. Bom, eu comecei a carreira em bancos, com 18 anos. Pode falar o nome dos bancos, inclusive se os bancos que a gente está citando aqui quiserem nos patrocinar, fiquem à vontade. Itaú, Bradesco, Santander, Safra, Sicoob. Banco Inter, as cooperativas, Sicoob, Unicred, Sicredi, fica à vontade, tá? Tem espaço aqui de sobra. E, Davi, eu sou muito grata, né? Porque o banco, de fato, é uma escola. É verdade. Né? Então, o Bradesco, então, é uma universidade corporativa. Nossa, é verdade. Então, Bancaço. tive 8 anos de Bradesco, 2 anos no Santander, segmento alta renda, no Select. Uhum. E depois eu passei para assessoria de investimento, porque eu tinha um prazo de validade, desde que eu entrei no banco, que a minha carreira seria por 10 anos. Até pelas experiências. Isso você que estabeleceu? Então, não, porque conversando com pessoas que seguiam carreira dentro do banco, com colegas, porque o Bradesco é uma instituição de carreira fechada. Ah, sim. E com esses funcionários, eu via que chegava um certo momento que a saúde impactava muito mental. Todo mundo fala Exato. sobre isso, né? Então, assim, eu não sei se foi uma crença que eu adotei ou não, porque a gente vê, claro que, infelizmente, existem muitas pessoas que acabam se comprometendo mesmo a saúde emocional, mental e familiar também, né, em relação às prioridades. Então, eu tinha essa ideia de que eu acho que meu prazo de vida bancária seria 10 anos. E aí,
quando eu fui crescendo dentro da instituição, porque como você bem colocou, de fato, eu sou muito grata, tanto pelo aprendizado, quanto pelo que o salário me proporcionou, né, durante a construção da minha vida financeira. E daquela estabilidade, a segurança, que para mim naquela época era prioridade. Mas chegou um certo momento que eu comecei a prezar pela liberdade que eu não tinha. Então, eu até pensava assim, nossa, eu tô grávida, né? Maria Luísa aí, de quase 8 meses. Primeira. Parabéns. Obrigada. E aí eu pensava assim, nossa, que maravilhosa ideia de tirar uma licença maternidade de 6 meses no banco, aquela segurança e tudo. Mas quando a gente começa a entender de fato o que é liberdade, né? Liberdade geográfica, liberdade financeira, a liberdade de você ter a gestão do seu próprio tempo, e principalmente fazendo algo que você gosta. Porque chegou um certo momento, depois daqueles 10 anos de banco, que eu comecei a não sentir prazer naquilo que eu estava fazendo. Então, naquela pressão, naquela coisa de ter que fazer para a instituição e não para aquilo que o cliente de fato precisava, aquilo começou a me incomodar. E aí eu fui para a assessoria de agente autônomo de investimentos na XP, Legal. com foco em ter de fato essa autonomia do tempo, que para mim eu gostava muito de viajar, então sempre que eu precisava viajar eu tinha que pedir um dia de folga ali, ou bater uma meta para ganhar uma folga. No banco, né? Exato. Negociado, né? Exato. Então, acaba que eu não tinha essa liberdade, então como agente autônomo eu pensei, eu posso trabalhar, quando não estiver no escritório, eu posso trabalhar de outros lugares, eu vou ter a minha carteira e tudo mais. Só que eu percebi, durante aqueles 3 anos, uma bancarização também das instituições voltadas para assessoria de agente autônomo, não da mesma forma, mas eu comecei a sentir aquele leve trauma que eu estava lá do banco de começar a ter que oferecer alguns tipos de investimentos que era mais atrativo às vezes para a instituição do que para o meu cliente. Então começou a gerar um pouco dessa questão do conflito de interesse, né? E eu também aprendi muito na XP, né? É uma escola também, porque na prática ali a gente vai focando mais na parte de investimentos do que nos bancos, né? Porque os bancos acaba que você é gerente de uma carteira de 300 clientes, mas você faz crédito imobiliário, faz empréstimo, faz financiamento de veículo, e o foco em investimento mesmo acaba ficando secundário. Então, na assessoria você foca em investimentos, mas aquilo ali começou a gerar um pouco de conflito. E aí foi quando eu resolvi sair da assessoria de investimento para estudar o mercado de finanças comportamentais. Então eu tirei um período sabático ali de um tempo, foi até quando eu conheci o Gui, porque eu estava vivendo uma certa crise, talvez num momento pessoal de insatisfação profissional, né, e eu consegui alcançar o patamar que eu sempre desejei, né, de conseguir alcançar um nível financeiro bom, de um status também, que eu tinha uma carteira muito boa lá dentro da XP, então bons relacionamentos que o banco ensina a gente, né, que essa questão do relacionamento é algo que é construído e é sustentável desde que você tenha essa facilidade interpessoal de fazer conexões. E aí eu saí para estudar tanto a parte espiritual, que eu fui fazer um seminário, que é o Labri, e fui fazer um curso de finanças comportamentais também, aplicado ali à neurociência, para entender onde que está a raiz do problema financeiro, se é ter pouco, se é ter muito. E aí nisso eu conheci o Guilherme, que já atuava na área também. Então por isso que eu falo que assim, é muito importante a gente ter boas referências de bons profissionais que vão nos direcionar nesse caminho, porque eu estava completamente perdida. Por mais que eu sabia absolutamente tudo do mercado financeiro, eu não sabia o que era um consultor financeiro, um planejador financeiro, né, o foco desse profissional, mas eu sei que eu não queria mais fazer o que eu tinha feito durante aqueles 13 anos. E aí fui buscando informações, fui me capacitando, conhecendo outros profissionais e investindo nisso de fato, até
desenvolver a minha metodologia voltado para finanças comportamentais, aplicando uma base de 360, onde o foco ali, de fato, seria o cliente. Uhum. Então, assim, basicamente, antes de me tornar aí planejadora financeira ou consultora, né, como alguns chamam, essa foi a minha trajetória aí dentro da instituição. Legal, essa parte comportamental é muito importante, né? Uhum. Eu ensino lá nos nossos cursos que os estudos mostram que 95% das nossas decisões, elas são tomadas de forma automática e sempre com cunho emocional. Até mesmo porque o cérebro ele não consegue processar todas as informações. Para falar, eu estou tomando uma série de decisões. Qual palavra eu vou utilizar, a conjugação correta aqui dos verbos. Imagina se eu fosse parar para analisar todas as informações ou todas as decisões que eu fosse tomar no dia a dia. Então, até para uma questão de sobrevivência, a gente precisa tomar decisões automáticas quando a gente está dirigindo, quando está andando. Só que quando o cliente nosso ele leva isso para o que a gente chama dos vieses, que são erros causados por esses atalhos, e a gente tem o domínio das finanças comportamentais, a gente consegue ajudar até mais do que a simples planilha, né? Sim. Eu vejo que muitas vezes, depois a gente vai ter a oportunidade de falar, que o planejador financeiro, de certa forma, ele atua ali, não desviando da profissão, mas como um psicólogo. Ele escuta o cliente, no que o cliente fala, a gente consegue identificar ali alguns padrões, alguns erros, alguns atalhos que levam ele, ninguém chegou a uma situação financeira, às vezes desfavorável, ou um descontrole financeiro da noite para o dia. É uma sequência de padrões que a pessoa vai repetindo e na maioria das vezes está menos ligado à planilha e mais ligado à parte comportamental, que você estudou bem, né? Sim. Eu queria aproveitar e emendar com aquela outra pergunta. Vou começar agora com o Guilherme. Vou repetir. Mercado financeiro remunera muito bem. Trabalhar em banco, eu sei porque eu trabalhei em banco há muito tempo. Paga-se muito bem. Eu sou grato ao banco. Muito do que eu conquistei financeiramente na minha vida foi graças ao banco, graças aos bônus, a PL. E eu brincava que no banco, às vezes você tá parado assim, essa semana vai entrar a PL, vai entrar a PLE, vai entrar 13º. O Citibank, eu trabalhei no Citibank muitos anos, ele tinha 14º. O Citibank tinha uma verba, escuta essa, Breno. O Citibank tinha uma verba, chamava Free Choice, livre escolha, de mais de R$3.000 por ano, você podia escolher gastar do jeito que você quisesse. É porque na época não era tão acessível, eu acho que nem era tão difundido o Botox. Senão eu ia colocar ali, eu encher os litrão de Botox aqui, ó. Tá até precisando, né? Você podia usar como que fosse, fazer uma massagem, estética. O pessoal usava pra roupa também, comprar roupa, né? Pagar academia. R$3.000, Brenão. Livre escolha. Na época, isso aí eu tô falando 2012. Sei lá quanto que corresponderia hoje. Bônus, plano de saúde, eu fazia um check-up anual. Hoje eu faço, não no mesmo padrão. Fazia um check-up anual, que era ali no Belvedere. O check-up hoje, se eu fosse pagar, é mais de R$5.000. Todos os exames, tudo completo. Resumindo, eu sei que vocês no banco não ganhavam menos que R$10.000, com certeza absoluta. Mais plano de saúde, ticket vale mais de 2.000, PLR, o total cash aí eu sei que certamente passaria de no mínimo R$20.000. Estabilidade, férias remunerada. Tem meta? Tem pressão? Não vou entrar nesse mérito. Medo na hora da transição. Como que foi essa decisão e como que você enxerga agora esse momento? Pode falar abertamente sobre números, início, meio e fim, que todo mundo quer saber. Sem reserva, se fosse para ter reserva, a gente não faria o podcast aqui, não. E sem inventar. Vou abrir a Abre a caixa. Então. Isso. Isso que você falou já é uma estatística, né? Saiu agora recentemente das 10 maiores profissões que remunera bem no Brasil, e o mercado financeiro foi a terceira, né? O mercado financeiro ele tem muitas ramificações, né? No meu caso específico, é exatamente isso que você estava dizendo. Eu estava no meu melhor momento no banco. Tinha ganhado premiação, tinha ganhado viagem com a família e tudo pago pelo banco.
estava numa posição muito estável, assim, para mim, né? Assim, tem um certo status também, né? Tem Trabalhar status, em banco, eu né? gostava demais, andava de terninho, gravata, ó, bancário. Tem um respeito, né? Exatamente. Então, tem todo aquele glamour, né? E no meu caso, eu tive 2 transições. Nessa primeira transição, que eu fui trabalhar com um produto específico, né? É do mercado financeiro, mas eu fui trabalhar com um produto específico, sendo um monoproduto. Eu estava tendo uma remuneração muito boa no banco, nessa casa mesmo, assim, de 16 a 20 mil, porque tinha as rendas variáveis. E eu dei um passo para trás, Davi. Eu fui para essa instituição para ganhar 5 mil reais. Mas foi estratégico. Lógico, com o apoio da minha esposa, né? E eu dei um passo para trás para dar uma impulsão para frente. E foi exatamente isso que estava desenhado na minha cabeça. Então, eu fui construindo, né? Aquilo que eu falei, né? Daquelas listas, né? Fiz uma lista lá de 300 nomes, o que é público X, o que é público Y, o que é o público Z, e fui trabalhando esse mercado, né? De formiguinha mesmo, né? Trabalho de formiguinha, apresentando o trabalho e tal. E aí eu estava trabalhando como num produto só. Quando eu tive essa segunda transição de carreira, que foi em 2018, que teve até esse choque com a minha filha, enfim, já estava tendo uma experiência já de que não estava fazendo algo consultivo, né, 360 realmente ali com o cliente, nessa ruptura, né, que eu tive de abandonar toda a minha carteira de monoproduto, e ali eu tinha uma remuneração bem superior à que eu tinha no banco. Aí você construiu, né? Você começou com uma remuneração menor, foi construindo. Fui construindo e tal, cheguei aí num patamar de 35, 40. Legal. De remuneração recorrente. E parece loucura, né? Nessa segunda ruptura, nessa segunda transição, eu comecei do zero também. Eu deixei uma renda de 35 a 40 mil dentro de uma instituição, uma renda recorrente, e comecei do zero. É desafiador? Super desafiador. Porque nessa época, eu tinha uma filha ainda, né? Então, a minha esposa, a gente tinha feito um combinado dela ficar 5 anos sem trabalhar e eu sendo ali o provedor principal da casa. Sim. E a gente tinha feito aquele acordo. E a minha segunda transição foi exatamente nesse período. Né? Minha esposa já tinha abandonado a profissão, estava cuidando da minha filha. E aí eu iniciei essa segunda transição de carreira, começando do zero. É lógico que eu tinha feito ali um colchão financeiro, né? Como um bom planejador, você se planejou. Exatamente. Não dá, assim, até irresponsável você fazer a transição de carreira sem uma gordura financeira. Sim. Você não sabe do dia da manhã, né? Você tem que construir. E para você construir de forma consultiva, você tem que ter uma folga, até mesmo nisso que a gente está falando, nessa parte emocional, para você não empurrar nada, você não querer vender a troca de caixa, né? Você fazer uma venda consultiva, né? Ali de um relacionamento. E foi bem desafiador. Eu confesso que foi bem desafiador de começar do zero. Mas eu aprendi algo que nessa empresa anterior, que eu vendia o seguro de vida, que era justamente o processo de como que eu posso iniciar algo do zero. E é exatamente isso que a gente vai trazer isso para o nosso público, né? De como iniciar algo do zero e como executar aquilo ali realmente na esteira. E aí, nessa segunda transição, eu tive que fazer todo aquele processo como eles me ensinaram nessa profissão, que é o modelo americano, a parte comercial, o modelo americano, de como você conquistar os primeiros clientes, como você fazer aqueles clientes te indicarem outros clientes, e aí fazendo aquela bola de neve favorável. É quase como uma matemática, né? Exatamente. E aí, pegando um gancho dessa questão da matemática, é a lei das médias. Então, era bem isso mesmo, Davi. Eu tenho que agendar quantos clientes na semana. Então, a meta era semanal. Então, eu executava isso, né? Na prática, eu sou um cara muito disciplinado. Então, eu marcava ali 15 clientes. Esses 15 clientes eu agendava, conseguia fazer 10 reuniões. Dessas 10 reuniões, levava 6 para o fechamento, e desses 6 eu fechava ali 2, 3 clientes. Legal. E aí, quando você começa a colocar essa meta
por semana, e aí também vem a questão da necessidade de você prover, ter renda, né? A roda começa a girar. E foi exatamente isso. Comecei a atender os clientes mais próximos, depois esses clientes mais próximos pegando indicação, desses clientes que indicação pegava outras indicações. Então, assim, a meta era até de indicação. Quantas indicações que eu ia pegar na semana? Porque, exatamente, se eu entrar na outra semana sem ninguém para ligar, é como se eu não tivesse ali a gasolina no carro, né? O carro não andava. Você já tinha essa disciplina, né? Essa disciplina, para mim, é o mais importante para quando você vai construir algo, né? Quando vai fazer uma transição, quando você vai iniciar ali os primeiros atendimentos. Então, essa disciplina, você não tem que fazer ali uma medição daqueles números no mês. Eu fazia a medição daqueles números ali por semana. Tinha meta por dia de quantas pessoas que eu ia ligar, de quantas pessoas que eu ia agendar. Então, essa disciplina, ela é muito importante para esse início de carreira. E aí, pegando um gancho de lá que você iniciou, mas a carreira é muito tranquila, você tem ali 13º, 14º, férias. Cara, mas você tem outras questões também, né, que são emocionais, são liberdade geográfica, de você estar mais presente com a sua família, de você ver sua filha crescer, né, como eu dei esse exemplo aí da minha filha estranhando, eu construindo um império para uma empresa e a própria minha casa não estava sendo desmoronada, base, né? Então, assim, qual que é o sentido real disso, né? Para quem que realmente, qual que é o propósito disso, né? E quando você faz algo que você está trabalhando de forma consultiva, educativa, que você está melhorando um percentual dos brasileiros em termos de educação financeira, eu acho que aí vira um propósito. Não vira mais um produto, não vira mais uma instituição que você tem que defender, vira um propósito. E aí, quando vira o propósito, o dinheiro, ele é importante? Mas o dinheiro ele entra em segundo plano, né? Porque você está construindo algo ali para uma família, você está mudando uma realidade da família, que o dinheiro ele vai ser consequência daquilo que você está construindo. E aí, de forma leve, tá? De forma leve, de forma tranquila, que você vai estar próximo da sua família, vai ter liberdade geográfica, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Né? Essa segunda transição, né, foi desafiador, claro, como eu falei, mas não arrependo de forma alguma, Davi, porque hoje o que eu tenho de financeira, lógico, é importante tudo, ele não compara aquilo que eu tinha lá no início da carreira, lá de banco, como você falou, da estabilidade, tudo esses pontos aí que realmente traz um conforto ali pro bancário, né? Enfim, mas eu encorajo a ter atitude. Legal. Eu costumo dizer que você não precisa estar preparado 100%, mas você tem que ter atitude 100%. Então, se você tem atitude 100% para você fazer algo acontecer e quando você tem um processo, você tem uma esteira, você vai só replicar aquilo. Não quero desmerecer, mas eu aprendi algo dentro dessa instituição que o processo ele é tão importante que esse processo não depende de capacidade intelectual. O processo, se uma pessoa que não é analfabeta, ela entender o processo e aplicar o processo, ele vai ter o mesmo resultado que uma pessoa que tem doutorado. O processo. Então, é exatamente o processo que fez essa mudança de chave, que eu acredito que é você replicar esse processo e ter o êxito aí financeiro e da carreira também, que é o mais importante. Sim. Vou jogar para a Isabela, depois a Ana. Isabela, Bradesco, das maiores instituições privadas do Brasil, depois XP, aquele boom, né, da profissão, assessor de investimento, tira a gravatinha e tal, vamos falar do filé mignon ali, que é investimentos, duas instituições sólidas. Como que foi para você? Agora a gente está falando de dinheiro. E é interessante que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de falar de dinheiro. Eu sei que não é o nosso caso, porque a gente lida com dinheiro no dia a dia. A nossa profissão é lidar com dinheiro. Seja investimento, seja planejamento financeiro, números, parte comportamental, mas tudo ligado a esse bendito do dinheiro, que a gente pode filosofar aqui se ele é meio, se ele é fim, mas enfim, a gente não tem problema em falar sobre dinheiro. Mas as pessoas querem saber financeiramente por que eu deixaria, eu quero deixar bem claro aqui, tirando o aspecto de qualidade de vida, tirando o aspecto de que o banco tem muita pressão, que é normal mesmo, eu sempre falo com os meus alunos, você quer trabalhar em banco? É pressão, mas é assim mesmo.
É um ambiente que ele paga muito bem e tem muita pressão. É assim e ponto. Se você não quer um ambiente como esse, não vá trabalhar em banco. E tem gente que gosta. Eu, por exemplo, eu gostava daquele ambiente de pressão, mesmo no momento que eu quase fui mandado embora. Mas assim, para minha experiência profissional foi ótimo. Tá na mesa do meu gestor, o cara para mandar embora. É triste na época, assim, né? Mas eu ter experimentado isso para mim foi extremamente positivo, porque também me despertou nesse dia que eu estava para ser mandado embora, só compartilhando com vocês. Eu tinha acabado de ganhar uma viagem para a África do Sul. Tudo pago. Bom rei africano. Pelo banco? Tudo pago. Fiquei num hotel assim, ó. A janela do meu quarto se abria assim, ó, de frente para Table Mount. Não. Tudo pago. Você entrava nos restaurantes, tinha ido Madonna, os presidentes, tudo assim, por conta. Pago. Voltei dessa viagem, fui promovido. Promovido. 3 meses na cadeira. Eu tinha acabado de me tornar private banker, que era o cargo dos meus sonhos. Eu sempre quis ser private banker. O nome é bonito, né? Private banker. Atender as grandes estruturas. 3 meses na profissão. Eu estava sentado na frente do meu gestor para ele me mandar embora. Eu agradeço esse dia, que todo mundo aqui teve um despertar, ganhava bem demais no Citibank. Bem demais. Eu já falei assim, só de benefício é mais do que muita gente ganha começando o banco. O Citibank realmente era fora do sério. Era o único banco que ele pagava mais para o funcionário era mais rentável do que o próprio banco. Aí eu agradeço a Deus por esse dia, porque foi um despertar tão grande para mim que eu falei assim, gente, eu nunca mais vou depender a minha carreira, a minha vida financeira de uma instituição ou de alguém. Eu vou fazer por mim. Por que eu estou querendo trazer isso? Queria saber, com todos esses medos que a gente carrega de trocar o certo pelo duvidoso, como que foi para você essa transição? Você começou do zero também, como o Guilherme, já tinha uma base de clientes, como é que foi o seu planejamento para essa transição? Davi, vou ser bem sincera, tá? Enquanto eu estivesse dependendo e precisando daquela renda, eu não teria a autonomia, a coragem de tomar essa decisão. Porque, inclusive, muito antes, eu já estava insatisfeita ali com algumas questões que eu sempre levava, né, para o RH, por exemplo, questões de equiparações, porque eu tive um crescimento rápido no Bradesco ali. Com 1 ano eu já tinha cargo de gerente, mas atuando também como assistente, porque tem todo aquele processo burocrático que demora e tudo, enfim. Então, eu fui construindo mesmo essa questão financeira aos poucos, mas eu dependia dessa segurança. Então, era algo que eu não teria coragem de simplesmente pegar e sair, como tiveram alguns colegas que fizeram, porque tinha uma base familiar estrutural que iria sustentar aquilo. Não era o meu caso, eu ajudava em casa, os meus pais, a PLR, então sempre tudo aquilo ali foi muito direcionado mesmo para ir construindo a vida que eu desejava viver e de proporcionar também uma vida melhor para as pessoas que eu amo. Mas foi fundamental ter tido coragem de tomar a decisão de transição, de sair de um banco para outro, que eu fui para o Santander depois, assumi uma carteira select, que foi quando dobrou a minha renda, porque a minha renda no Bradesco era muito defasada mesmo. E aí, depois do Santander também, né, que eu tive ali a oportunidade de conseguir construir uma segurança melhor, uma reserva, né, e eu tinha ali um recurso que já não me fazia mais depender de ter que trabalhar para sustentar um padrão de vida que eu pudesse fazer uma transição em 1 ano ali, tranquilamente, sem ter que me preocupar com aquela renda, sabe? Então, até para tomar essa decisão também, eu cheguei até antes de sair do Santander, pedir uma licença não remunerada, porque eu estava passando por algumas questões pessoais, então eu pedi, eles negaram, né? E já era algo que eu queria fazer para ter essa liberdade que eu te falei. E aí aconteceu de surgir a oportunidade de receber uma proposta também irrecusável pela XP,
E foi muito feliz lá também, que eu falo que assim, quando Deus tem um propósito para sua vida e você de fato quer entender como que você pode usar os seus dons, os seus talentos para fazer com que esse propósito ele se multiplique, você começa a enxergar os sinais disso, o tempo determinado para cada um desses propósitos, para que você consiga se sentir satisfeito naquilo que você está fazendo naquele tempo. Por exemplo, logo que eu fui para a XP, que eu enviei mensagem para os meus clientes que eram da minha carteira, eu tive uma captação única de 30 milhões. Nossa. Foi Que a minha bordoado. primeira captação, sabe? E aquilo ali foi em 2019. E aquilo ali eu falei, meu Deus, tipo, eu nunca tinha feito nenhuma captação no banco. Uhum. Né? Então aquilo ali foi algo que trouxe uma certeza de que eu deveria estar naquele lugar. Todas as circunstâncias cooperaram, porque o escritório que eu estava já era um escritório que era conhecido dessa família. Uhum. Então tudo aquilo ali foi cooperando para que algo fosse... Não, o resultado acaba com medo. Exato. Exatamente. Então, assim, aí durante todo esse período, eu fui conseguindo construir um patrimônio, uma reserva, que depois daqueles 3 anos ali naquela assessoria de investimentos também, e aí, gente, não vou romantizar, né, essa questão. Sempre a gente tem algum motivo que nos faz querer ficar, seja ele financeiro, seja por um propósito, ou algum motivo que nos faz querer sair. E o motivo também pelo qual eu já não estava satisfeita mais na XP foi porque eu estava vivendo um momento de muitas oscilações no mercado pós-pandemia. A minha carteira era uma carteira muito voltada para a renda variável, agressiva. Chacoalha Então, mesmo. E eu não estava mais suportando ter que dar satisfação de algo que a gente recebia ali toda a parte de direcionamento das projeções e o mercado ia totalmente na contramão daquilo, sabe? Então aquilo ali estava me causando um desgaste emocional muito grande. Então foi um dos motivos também que eu entendi que eu já não queria mais atuar naquele mercado. Eu pensei até em desistir do mercado financeiro. Por isso que eu realmente tirei um sabático, fui ficar 6 meses fora nos Estados Unidos, e aí eu voltei, mas eu sabia que eu tinha um dom ali, que eu poderia pegar toda a minha bagagem acadêmica, profissional e pessoal, estudar a parte de finanças comportamentais, não depender necessariamente de uma fonte de renda, porque eu tinha uma tranquilidade financeira para fazer isso com uma decisão assertiva. E aí sim eu resolvi abrir uma empresa de planejamento financeiro e patrimonial com foco no cliente. E isso foi acontecendo muito naturalmente também das pessoas começarem também a me procurar, muito pela questão da credibilidade das pessoas que acompanham você por essa década. Isso. Sabe? E aí, algumas amigas começaram a indicar outras pessoas que vieram, médicos, nutricionistas. A maioria dos meus clientes eram profissionais da área da saúde no início, assim. E as coisas foram acontecendo muito voltado para o que o Guilherme falou também sobre uma questão de disciplina, que a gente aprende como profissional de grandes instituições a sermos disciplinados, né? Então, depois que você desenvolve um método, que você estuda o perfil de um advisor, por exemplo, eu assisti vários documentários, eu fiz vários treinamentos, eu participei de vários workshops para entender como que eu gostaria de trabalhar dentro do meu perfil voltado para o objetivo do meu cliente. Né? Então, as coisas foram acontecendo, eu não criei um nicho específico, então eu fui sentindo Inventou muito... a roda, né? Exato, o meu propósito e fui recebendo ali muitas indicações para trabalhar num ritmo inicial. E quando eu conversei com o Guilherme, que ele me falou quanto que ele ganhava, eu falava assim, não quero nem ganhar isso não. Eu nem imaginava, sabe? Eu, não, nem precisa de tanto, assim, você trabalha demais, que isso, você atende cliente demais. Gente, mas é natural, as coisas elas acontecem, sabe? Então,
eu falava assim, não, para mim, se eu chegar ali, né, uns 15 mil reais por mês, que é até talvez menos do que eu ganhava anteriormente ali na XP, por causa que é variável e tudo, mas eu pensava assim que para mim já era o suficiente, Uhum. sabe? Então, e a gente vê que as coisas elas vão acontecendo, Uhum. porque quando você tem uma credibilidade, quando a sua motivação e a sua intenção é fazer uma transformação na vida daquela pessoa, daquela família. É ensinar, porque aquilo ali, de fato, muda a vida de uma pessoa e a sua motivação é real nisso, isso já começa a trazer um resultado que você nem acreditava que era Uhum. capaz de acontecer. Uhum. E aí você começa a validar o seu trabalho não pelo resultado financeiro, mas pelo resultado da transformação daquele Sim. cliente. E não tem coisa melhor do que quando o cliente fala, eu estou aqui por você. É, Independente da bandeira, É. mas é pelo seu trabalho, pelo seu Sim. acompanhamento. Eu estou com você, pela confiança. pela confiança. É maravilhoso. Sim, e eu falo que o resultado disso não é mérito nosso. Eu falo que o método é nosso, mas o mérito é do cliente. Porque se você consegue confiar no seu trabalho, porque você já validou isso, claro que do início traz muitas inseguranças. Será que o cliente vai conseguir preencher o aplicativo? Será que o cliente vai conseguir preencher uma planilha ou economizar, ou ele vai conseguir adaptar esse comportamento necessário desses ajustes ou não? Mas quando você quer, de fato, fazer com que a pessoa enxergue o benefício daquilo e o resultado, aquilo ali é algo que a pessoa faz. Uhum. E eu não imaginava também que seria tão sustentável a ponto de ter um cliente fidelizado a você. O Guilherme falava isso, eu falava assim, que tanto assunto que você tem com o cliente, você lembra? Lembro. Como que você atende um cliente mais de 6 meses? Tem clientes que estão comigo aí há quase 3 anos, Uhum. né? Então, que continuam fazendo as reuniões mensais, e isso tudo vai fazendo com que você acredite num trabalho de consultoria e planejamento patrimonial. Uhum. Porque o cliente, ele precisa. Eu faço aquela analogia de um personal trainer, né? Que uma coisa é você se matricular na academia, saber que você quer uma transformação de hábitos, mas você tenta fazer isso sozinho. E outra coisa é quando você contrata um personal. Então, você começa a aprender a fazer de uma forma que você não faria sozinho, e você se compromete a comparecer mesmo quando você não quer ir. Uhum. Então, isso faz toda a diferença no resultado que você busca dentro de uma mudança de hábitos saudáveis e tudo Uhum. mais. E no planejamento é a mesma coisa. Você pode baixar vários aplicativos, você tem vários profissionais hoje ensinando no YouTube a como fazer, mas uma coisa é você querer fazer, outra coisa é você fazer isso de forma prática com um profissional que está ali te direcionando, pegando na sua mão e te ensinando do início, meio e fim quais são os principais pilares de uma estrutura de um planejamento financeiro sustentável. Então, o resultado, quando você tem um consultor, um planejador do seu lado, ele é muito mais assertivo, ele é muito mais rápido, assim como quando você contrata um personal, por exemplo. Então, eu sempre faço essa analogia. Excelente, excelente. Ana, encerrando esse bloco, você, bem remunerada, personalité, safra, só bancaço. Certo? Safra eu sei que paga-se muito bem, paga luva para levar, não sei se paga hoje mais, né? Mas na época eu pagava luva para levar profissional, um banco de alta renda, tudo. Você fez essa transição também. Nós estamos falando de dinheiro. Largou, esquece a questão de pressão, esquece essa questão. Como foi para você? Você deve começar do zero, você já tinha uma base de clientes, como que foi para você esse processo? E comparando o antes e o agora, do ponto de vista financeiro, fala pra gente aí que todo mundo quer saber. Tá. Eu sempre tive comigo que Deus me deu o espírito de ousadia. Então, eu tinha uma meta minha que eu tinha que ter 9 fontes de renda. Eu tenho que criar minhas 9 fontes de 9? renda. De onde você tirou 9?
Porque eu desenhei essas fontes. O que acontece? O que eu pensava? Como eu trabalhava só no banco, a estabilidade ela não existe. Isso é uma coisa, é uma ilusão que vende para as pessoas. Você está num banco privado, você vai, tá indo bem, você vai continuar. Não, estabilidade não existe, porque o banco pode ser vendido, você pode trocar de gestor, o gestor não pode gostar de você, você é um bom profissional, você é mandado embora quando você menos espera. E eu também não gostava desse sentimento de deixar a minha carreira na mão de uma pessoa. Eu sou inteligente, eu me capacito, eu busco as coisas, eu não sou preguiçosa, eu trato o cliente como ele deve ser tratado. Eu não sacaneio o cliente, eu durmo em paz todos os dias. Por que eu tenho que deixar a minha carreira na mão de uma pessoa? Isso me incomodava. Mas para eu poder tomar essa decisão, eu tive que passar por um processo de autoconhecimento, de maturidade, porque quando você também é muito imaturo, você não consegue fazer essa transição de carreira de uma forma tranquila. E aí depois que você tem filho, você tem que pensar, tem pessoas que dependem de mim, que né, meu filho vai morrer de fome, eu que coloquei ele no mundo. Então, assim, tem vários fatores, marido tem que estar ok junto com você nessa jornada, porque senão, se você também não tem uma paz em casa, você não consegue fazer isso. Tem que ser um alinhamento, tem que ser bom para todo mundo. Uhum. E aí, essa transição, como eu fiquei muitos anos no personalité, você se acomoda. Você fala, vou ficar quieta aqui e tal, não sei o quê, mas eu não achava ruim, porque eu não era promovida, já chegou no carro que eu tinha que ficar, para ir pro private por indicação e tal. E ali, eu fui esperta, que eu fui fazendo o meu network com os clientes. Uhum. Então, eu tinha sempre os telefones do meu pessoal deles, eu tinha um relacionamento com eles, eu queria saber da vida deles, tudo. Me tornar uma pessoa da família. Eu queria ser... Lembrou do banco? É a Ana. Eu tinha isso na minha cabeça. E com isso, depois que eu saí do personalité, que eu fui pro Safra, parece que você solta uma corrente, você fala assim, opa, tem uma vida. Eu não estou dependente daquilo pro resto da minha vida, mas eu sempre estudando. Quando você sai de um banco, você está há muitos anos nele, que você vai para outro, é mais fácil você trocar de profissão. Porque você fica naquele medo, tô aqui, tem muitos anos, eles vão mandar embora e tal. Depois que eu saí do Safra, eu fiquei quase 2 anos no Safra. O Safra é um banco diferente do que eu estava acostumada, tá? É um banco, ele cobra, mas ele tinha alguns princípios e valores que não condiziam com os meus. Então, foi um banco que eu gostei de trabalhar relativamente. Quando eu saí de lá, eu fiquei um pouco traumatizada, que eu não queria mais saber de mercado financeiro. Eu falei, eu nunca mais quero entrar entrar no banco. Às vezes você tá falando banco. aí, eu tô rindo aqui, é porque o que você tá falando, o pessoal que tá vendo e ouvindo a gente pode estar se identificando. Lembrando, nós somos gratos a todos os bancos, Sim. Inclusive quem quiser patrocinar a gente, só aproveitando, deixar aberto aqui, tá aberta nossas cotas de patrocínio, fica à vontade, porque o cliente bem assessorado é um cliente melhor para o banco. Sim. Ele vai ser um cliente melhor para o banco, ele vai tomar, às vezes, até mais crédito, só que um crédito mais inteligente, ele vai pagar mais as contas dele. Então, o cliente nosso, ele é um bom cliente para o banco. Uhum. Ele é um cliente que, na maioria das vezes, ele não vai ser um mau pagador, é um cliente que vai ter mais conhecimento, vai acessar um melhor crédito e tudo, mas, às vezes, quem está nos ouvindo e vendo vai se identificar com o que você falou. Não, e o aquela Safra... questão de estar ali, às vezes está um pouco incomodado e tudo. Gente, que faz parte do ambiente e cada um reage de uma forma. Cada um reage de uma forma no mesmo ambiente. Sim. Você pode ter, eu sempre falo com as pessoas assim, às vezes você está num ótimo banco, mas você caiu na mão de um gestor que ele faz sua vida ali um inferno. O contrário também é verdadeiro. Uhum. Você está num banco e às vezes todo mundo fala mal do banco. Você caiu na mão de um gestor bom e o banco é feito de pessoas, né? Então isso é comum não só em banco, como em qualquer outra empresa. Você passou por esse conflito, siga. E no Safra, eu comecei do zero. Eu não tinha carteira. O Safra tem muito isso, né? Você chega para construir a carteira. Eu fui construir minha carteira. Então, zero. Assim, os meus clientes que estavam no personalité, eles foram comigo pro Safra. Isso foi muito bom, porque aí eu comecei a trabalhar nesse processo. Legal. De vender um banco diferente, porque não é um banco do dia a dia. Ele é um banco mais voltado para investimento. Ele não tem todos os produtos que os bancos têm. Então, eles foram por mim. Legal. Se for olhar, é um banco arcaico, porque ele não é tecnológico. Os processos internos do banco são super demorados. Então, tinham várias coisas lá que isso estava me travando. A gente já não vai conseguir mais o patrocínio do Safra.
Não tem problema, Nessa a gente vai ter de outros melhores. Tô brincando, é porque é um banco muito tradicional Não, no mas mundo assim, inteiro. Ele Tela faz preta do DOS. mercado financeiro raiz, vamos chamar assim. Raiz. Tanto é que os clientes do Safra são clientes tradicionalíssimos, né? É. As grandes fortunas brasileiras, Mas todas o têm conta Safra no no Safra. exterior é diferente do daqui. Aham, Eles falam muito bem do Safra do exterior. Porque não é a mesma conduta, né? sim. E aí, como eu aprendi essa transição lá dentro, eu sabia o que eu deveria e o que eu não deveria fazer, me ajudou muito na tomada de decisão para o planejamento financeiro. Então, quando eu saí do Safra, eu fiquei também muito nesse período meio... Não foi nem sabático, não, mas assim, o que eu quero para minha vida? Uhum. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar meu filho, ter uma família, ter uma casa, e aí, como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a estudar muito. Eu tenho uma carteira de clientes que eu não poderia abrir mão dela assim por nada. Tipo, o cara construí, tem mais de 10 anos essa minha carteira. Então, eu comecei a desenvolver mentoria. E aí, eu comecei dentro das finanças comportamentais, porque é um tema que eu adoro, que eu falo que comportamento é tudo. A gente tem que saber ler as pessoas. Eu tinha cliente que chegava para mim lá no banco, estava na minha mesa, ficava 1 hora lá chorando as pitangas. E não falava nada de dinheiro. Eu falei, gente, o problema não está no dinheiro, não. O dinheiro a gente resolve com planilha. O problema está no comportamento. Então, isso eu fui estudando muito sobre isso e foi um despertar dessas finanças comportamentais. E aí, eu falo para Jesus, me apresente seus amigos. Que não for, pode tirar. E aí, você vai conhecendo pessoas ao longo do caminho. Jesus é Jesus Cristo mesmo? Que tá falando? Ah, tá. Eu falo, Deus, me apresenta aí seus amigos, porque eu também quero estar ao lado de pessoas que estão com o mesmo propósito que o meu. Uhum. E aí você vai conhecendo pessoas ao longo do caminho, nessa sua trajetória, e hoje em dia a gente tem uma coisa muito ao nosso favor, que é a rede social. Sim. A gente se vende ali, para quem não verdade. conhece a gente, no mundo inteiro, não é só o Brasil. Então, antigamente não tinha isso, era no boca a boca, indicação e tudo. Hoje não. A rede social, você consegue fazer o seu trabalho, não só sozinho, mas com pessoas nos bastidores, sem você depender de empresa. Então, a gente também tem que olhar esse lado, que hoje a consultoria e o planejamento financeiro, a gente tem a rede social que nos ajuda também a captar cliente. Então, isso tudo a nova prática que a gente está junto aqui nesse trabalho, olha o tanto de pessoas. Eu não conheci o Guilherme, eu não conheci a Isa. E a gente está aqui no mesmo propósito. Então, a gente também tem que começar a ter esse outro viés, esse outro olhar, de, peraí, eu estou numa profissão que eu não estou satisfeito com ela. Ok, o que eu vou fazer para mudar a minha vida? Porque a minha vida está nas minhas mãos, depende só de mim. Uhum. Qual que é o legado que eu quero deixar para mim ou para minha família? Não sei, a gente tem que começar a se fazer essas perguntas. Então, hoje você pode estar inseguro de não querer trocar a profissão, não sei quanto que eu vou ganhar. Aonde você está hoje, você pode começar a formar uma outra fonte de renda aonde você está. Fazendo consultoria sem gerar o conflito de interesse, claro. Mas assim, conversando com parente, assessorando um amigo, você começa a fazer de pouquinho em pouquinho até você aumentar a sua autoconfiança, ter resultado e começar a fazer isso de forma independente. Legal. Isso tudo a gente consegue orientar as pessoas que vão estar na imersão junto com a gente, caminhar junto com elas e sair do zero, almejar ganhar seus 20, 30, 50 mil reais por mês. Uhum. E isso também, o ganhar, depende muito da força e da energia que você vai colocar no seu trabalho. Porque eu posso falar que você vai ganhar 100 mil e você não querer trabalhar. Pouco trabalho, não sei como é que está o seu estilo, momento de vida. Depende muito. Esse mês eu quero trabalhar mais, então eu tenho que dar mais. Não, esse mês eu quero viajar com a minha família e ficar 15 dias off. Ok. Isso tudo está na sua mão, você não depende de um terceiro para isso, e ninguém fica mandando você fazer as coisas. Então, e outra, como eu sou consultora e eu faço planejamento das pessoas, eu tenho outras fontes de renda no meu ecossistema. Se eu vendo um consórcio, é uma fonte de renda. Se eu vendo seguro, é outra fonte de renda. Se eu estou investindo a consultoria num escritório, por exemplo, é outra fonte de renda. Isso tudo eu consigo auxiliar o cliente e também tá ganhando em cima disso, que não é problema nenhum. Isso faz parte da profissão. E aí a gente vai conseguir desmistificar isso lá na nova prática. Só complementando aqui, Ana, esse modelo de transparência que é algo maravilhoso. Porque todo mundo sabe hoje que todo profissional que trabalha com vendas, ele é remunerado em cima de algo, né? E o que a gente percebe, vou contar aqui rapidamente um exemplo que aconteceu recente com um cliente nosso, ele entrou para a consultoria para fazer a parte de gestão patrimonial
Esse cliente ele ficou milionário no digital, tá? Ele era de periferia e ele sempre teve um sonho mesmo de viver uma vida boa. E ele começou a estudar o digital e explodiu em 2023. E aí gastou muito em 2024. Em 2025 ele me contratou para fazer essa educação financeira junto com a esposa e com o filho. E com algumas mudanças que o mercado digital tem. Então, que ele já não estava conseguindo faturar a mesma coisa que ele faturava, mas o patrimônio estava ali se desfazendo, porque ele não tinha construído de fato ainda nada sólido. E aí, enfim, dentro de todos os pilares, nós entramos com um planejamento estruturado também de consórcio imobiliário para ele comprar um lote. E eu falei com ele com muita transparência que parte daquela remuneração do consórcio, né, que a gente recebe, ele seria devolvido em cashback para ele como crédito da consultoria. Ah, legal. Então, porque eu gosto desse modelo de transparência que fideliza o cliente. Sim. E mostra que dentro das nossas participações de produtos e soluções financeiras, ele também recebe isso como benefício. Legal. Que os bancos geralmente não mostram o spread, o que ganha e tudo mais. Só que foi um consórcio do próprio Banco Itaú, né? Nós hoje somos vinculados aí a várias instituições para não ter uma bandeira específica, para não gerar esse conflito de interesse. E aí o gerente dele viu e já ligou para ele, cancela esse consórcio, porque aqui você vai ganhar pontos, como se ele não ganhasse pontos, o que era uma mentira. Gente, eu achei isso um absurdo tão grande, que eu falei, onde que tá a ética do profissional, sabe? Então, assim, a que ponto, e eu tô citando isso porque ele falou pro gerente dele assim, ele falou assim, eu sei que vocês são comissionados por isso, eu sei que você, porque a minha consultora, inclusive, me falou sobre isso, e só que eu ganho esse cashback com ela lá em serviço. Sabe? Então, assim, imagina o tanto que esse gerente deve ter ficado sem graça. Exatamente. Sabe? Então, é algo que eu acho que esse modelo de transparência com o cliente também traz essa credibilidade grande para que você consiga ganhar tanto o cliente quanto o benefício também financeiro com isso, sabe? Exato. Porque tem uma questão, né, muito do brasileiro, ganhar por um serviço, pagar por um serviço é algo absolutamente comum, mas a transparência que é importante. O cliente ele tem que entender que para ele ter um serviço de acompanhamento, ele tem que pagar. Para a gente ter um personal tem que pagar, o gerente do banco ele ganha. Sim. A questão é quando existe um conflito de interesse, é quando a gente coloca esse interesse à frente da necessidade do objetivo do cliente. Eu queria encerrar esse bloco aqui e a gente vai começar um novo bloco que não vai ser a mesma pergunta para os três. Tá? Então eu vou escolher, cada um aqui vai comentar sobre um tema, até para a gente escorrer mais, que chegaram aqui muitas perguntas também para a gente poder trabalhar. Eu queria só consolidar o que eu ouvi, vocês me falam se eu entendi corretamente, certo? A transição, Guilherme começou do zero, mas todo mundo aqui fez uma transição, cada um começou num estágio, mas pelo que eu percebi, a habilidade de fazer relacionamento e gerar autoridade, ela foi construída ao longo da carreira de vocês. É algo que eu vi em comum com os três, certo? Por quê? Vocês não chegaram simplesmente do absoluto zero e falaram assim, agora eu sou planejadora. Vocês já criaram uma certa autoridade, seja nas redes sociais, seja atendendo um cliente, seja falando sobre investimentos. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele não trabalha em banco, ele não trabalha no mercado financeiro, mas ele é visto pelos demais amigos como uma pessoa extremamente competente e capaz na área financeira. Eu tenho certeza que se ele atuasse como planejador financeiro, ele teria muito sucesso. Uma outra coisa que eu percebi, me corrijam se eu estiver errado, é que é um processo de empilhamento de receita. Porque um cliente que você disse, ele te acompanha por muito tempo. Sim. Até mesmo porque é um processo. Se você ajudou o cliente a chegar num determinado patamar, a partir dali, a realidade financeira dele é diferente. Ele vai precisar de uma assessoria para manter e chegar num outro nível. Eu acho que quando a gente fala de dinheiro, não tem assim, quase que não tem teto.
E muitas vezes também não tem piso. Então, à medida que vocês vão aumentando a carteira de clientes, um vai indicando o outro, a receita recorrente ela vai se tornando um piso para vocês. Sim. Começou lá com 5, com 10, com 15, e ao longo do tempo aquilo só vai aumentando. E esse ecossistema que vocês desenvolveram também, ele se torna cada vez mais rentável. A gente vai explorar mais sobre isso. Agora, o que eu queria saber, eu vou direcionar essa para o Guilherme. Guilherme, eu queria que você contasse. Todo mundo tem um case de mais sucesso. Cara, eu sempre conto, eu tenho lá dos meus alunos, eu tenho dos meus clientes, sem citar nomes, mas um case, de forma resumida, cara, esse cara chegou, a Isabela contou, esse cara chegou, ele era dessa forma, e através do meu trabalho, e hoje ele está nessa condição. Conta um caso que você pode destacar para a gente aí. Ô, Davi, eu tenho vários casos, cara, mas um caso que me impactou mais, assim, foi de um casal. O cara era médico, ele é médico, e a esposa é enfermeira. Tem uma renda considerável, né, familiar, e quando esse casal me procurou, uma das abordagens, das falas desse casal me impactou muito, que ele falou assim: Guilherme, é o seguinte, de forma bem transparente, estou aqui com minha esposa, a gente está com uma situação de casal bem indelicada, assim, está bem desconfortável para a gente está pensando realmente ali em uma separação, em um divórcio. A gente já tentou terapia, a gente já conversou várias vezes, já conversamos até com um advogado, e você foi indicado, né, para um cliente, e você está sendo a nossa última tentativa para a gente manter o nosso matrimônio. A responsabilidade. E tem uma estatística, não sei se você vai falar ou se tem esse número de cabeça, depois, quantos % dos divórcios são causados por questões financeiras? A gente pensa, divórcio é quando um deixa de amar, traição e tudo. Quantos %? Não sei se você tem esse número de cabeça, se não tiver a gente levanta, mas eu sei que é um número assim, altíssimo. Depois até se você quiser pesquisar aí, Breno. O percentual exato eu não sei. Eu sei que é a segunda causa de divórcio maior. Eu não sei a percentual, mas é a segunda causa, né? Olha só, segunda maior causa de divórcio no Brasil, questões financeiras. É infidelidade financeira. O casal não conversa com o outro, né? É como se fosse uma empresa, né? Aquela empresa, ela tem 2 caixas, né? O caixa da mulher, o caixa do... E aí eles não se conversam, né? Não tem uma comunicação. E aí, voltando nessa tese desse casal, Sim. E aí até pegando um gancho do que a Ana disse, que a parte comportamental não é a parte somente financeira, né? Que a parte financeira a gente se resolve com uma planilha e números, né? Uhum. Mas a parte comportamental, ela mexe muito, né? E aí isso mexeu muito comigo, porque eu sempre aprendi que a parte financeira, principalmente a parte de planejamento financeiro, ele tem a ver com você conversar, você escutar pessoas. Uhum. E não de forma superficial. Eu costumo dizer que quando você está no banco, é como se você estivesse num plantão de UTI. Uhum. Você está ali e você é residente. Cara, e você pega uma bagagem absurda. Sim. Você atende o cara que chegou tipo lá de caso. com um tanto de tiro na barriga. Aí você pega de todos os casos no banco. E aí aquilo ali se torna uma base para você. E muitas das pessoas, ela desacredita naquela base que ela pega naquele plantão ali de UTI. E aí que vem a chave, Davi. Porque quando você pega essa base e você acredita nessa base que você carregou, que você conquistou ali, você tem propriedade para cobrar daquela base que você adquiriu para um cliente. Uhum. Você tem conhecimento técnico. E o que eu vejo mais é que pessoas que não desacreditam, né? Desse conhecimento técnico, de aplicar esse conhecimento técnico e cobrar por esse conhecimento técnico. E esse casal, ele enxergou valor nisso, nesse conhecimento técnico que foi indicado pelo outro casal.
E nesses atendimentos que eu fiz com esse casal, eu pude entender que o problema ali era um problema de comunicação de vazões financeiras da família. Uhum. Então, eles não conversavam sobre dinheiro. E esse aí foi um impacto significativo que acarretou isso anos. É uma carreira que ganha bem, né? Então, assim, o problema, ao mesmo tempo que o problema não era o dinheiro, ele era o dinheiro. A falta da comunicação sobre o dinheiro se tornou um problema, porque financeiramente é uma profissão que se remunera muito bem, né? Exatamente. E aquela família, ela estava numa situação, porque é o seguinte, é como se fosse uma visão que eu tive dessa família, como se eu tivesse com um drone. E aí eu com o drone eu consegui visualizar todo o cenário financeiro daquela família. Eu vi que tinha muitas coisas emocionais, muitas decisões ali que não existia uma comunicação. E dentro desse formato, dessa metodologia que a gente aplica, eu consigo visualizar o extrato unificado da família. Então a gente tem uma ferramenta que a gente consegue unificar aquele extrato e eu vejo o que está passando na conta bancária da esposa e eu vejo o que está passando na conta bancária do esposo. E aquilo ali é como se fosse jogar luz na escuridão. E quando você joga luz... fazendo a ressonância financeira do casal. Aqui só um parênteses, o Breno falou, depois da pandemia, a situação financeira é o que mais causa divórcio. Não, interessante. Número 1, depois da pandemia. Tudo. E aí, seguindo esse casal, eu consegui trazer luz na escuridão para aquela família. Vocês estão muito espirituosos, né? Gente, mas isso é muito gratificante, né? Quem que falou que pede lead para Jesus Cristo? Você? Não. Pede lead para Jesus Cristo, me apresenta seus amigos e tudo. O outro aqui traz luz na escuridão. Vocês estão muito espirituosos. É só pedir que ele te dá. Poxa vida, amém. Pode pedir. Amém. Tem que ter fé mesmo, né? Tem, mas aí você mandou luz. A gente está brincando nisso, mas assim, é uma pura verdade, porque não existia comunicação financeira naquela família, sabe? Importante. Muito sério. E eles passaram por terapia, por diversas conversas até com advogado, mas a questão mesmo da comunicação... Mas às vezes o terapeuta não sabe falar de dinheiro. Não adianta. E a causa, às vezes, por uma questão psicológica, está enraizado numa questão financeira, né? Então tem que resolver a questão financeira para depois passar para um novo nível, né? E aí quando a gente traz essa luz, né, da escuridão para essa família, eles conseguem enxergar aonde que o dinheiro está indo, aonde que eles estão gastando, que eles não estavam enxergando, aonde está tendo ali aquela dificuldade de você ter um momento de lazer com os filhos, aonde de você estar somente naquela corrida dos ratos, né, de trabalhar para pagar conta, aí fica plantão, sai do plantão, aí tem que pegar outro plantão porque tem que pagar uma outra conta, aí muitas decisões emocionais, aí vou adquirir isso aqui porque é uma oportunidade, que eu acredito que essa é a palavra que a gente mais escuta dos clientes, né? Não, mas isso aqui é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade para quem, gente? E aí essas oportunidades que são decididas aí na emoção, acarretou num buraco daquela família ali, que não existia comunicação, muita decisão isolada, né? Um marido toma uma decisão, depois a esposa toma outra decisão e não tem aquela comunicação. E aí eu fui entendendo aquele cenário, eu falei assim, gente, calma, me dá um prazo de 3 meses. Dá um prazo de 3 meses que a gente vai construir algo que eu vou ajudar vocês dentro desse matrimônio, né? E aí, Davi, eu tomei uma decisão de não ter um encontro apenas mensal com essa família. Eu tive 3 encontros no primeiro mês, no segundo mês eu tive 2 encontros e no terceiro mês eu tive 2 encontros com essa família. Um tratamento intensivo. Fiz mais intenso, porque ele jogou uma responsabilidade. Sim. Cara, a gente é a última tentativa. Se não der certo com você, a gente vai ter o divórcio realmente. E aí, Davi, foi importante porque o único momento que eu falei assim, vocês não vão conversar sobre finanças, porque eles falaram assim que não comunicavam sobre finanças. Às vezes que comunicava, tinha discussão, e aí briga, e aí... cada um se alfinetando ali, e, enfim. Aí eu falei assim, vamos combinar uma coisa, nesses 3 primeiros meses, vocês não vão conversar de finanças dentro de casa, você vai conversar com finanças só na nossa reunião, combinado? Fizemos esse acordo, como foi mais intenso, né, a gente teve essas reuniões
essas 3 primeiras reuniões, e aí a gente realmente... Eu abri toda a questão financeira, a relação patrimonial, como que estava ali a despesa, onde que ele estava gastando mais, como que estava a fatura do cartão de crédito, se tinha muitas parcelas dentro daquele cartão. E aí um ficou assustado com o outro, né? Eu falei assim, gente, agora vocês já estão enxergando a realidade. Agora você tem que ter a consciência de querer sair dessa situação. E aí foi uma reunião, foi a outra, a gente foi construindo. No 3º mês, quando a gente finalizou isso, foi o prazo que eu pedi para eles, né? As coisas já estavam mais claras, já estavam mais organizadas, já estavam mais resolvidas. Mais leve. E o clima realmente estava bem mais leve, assim, bem mais brando, né? E isso aí foi um ponto-chave, sabe? Eles estão casados até hoje, estão comigo até hoje. Então, assim, isso mexeu muito comigo, porque jogou uma responsabilidade no início. É lógico que eu nunca, né, a culpa seria minha, né, dentro daquela responsabilidade, porque é um casal com mais de 10 anos de matrimônio ali, para falar que a única chance era essa, né, mas enfim, graças a Deus eles estão casados até hoje, estão comigo, né, a gente está construindo, já tem um patrimônio ativo, né, que a gente... o brasileiro está muito naquela questão de ter e menos de usufruir. E quando você traz essa visão de usufruir, traz uma leveza para a família, né? De não só ter de você entrar ali numa algo de forma imediata e ter um custo daquilo pelo fato de você tomar aquela decisão de forma imediata. Então, quando você traz a ideia de usufruir e tira aquele peso de ter, fica uma coisa mais leve, as finanças começam a ter ali um sentido mais de forma objetiva, que a gente transforma aquele objetivo em metas, né? E aquele meta tem que ter um prazo, né? De conquista. Então, isso foi construindo com esse casal, isso mexeu muito comigo, porque eu falei assim, cara, qual o impacto que a gente tem ali dentro do nosso conhecimento técnico que foi adquirido lá no plantão da UTI, que é justamente lá nos bancos, né? Onde que a gente atendia cliente de tudo quanto é jeito, né? Então, esse conhecimento, ele vai acarretando essa base, né, que a gente pode salvar aí famílias, né? E já teve outros casos também, o Davi, até mesmo da pessoa querer, né, tirar a vida, enfim, que por causa da questão financeira, a gente trazer ali realmente ali um norte para aquela pessoa, de mostrar que não é o fim, né, e construir algo novo ali e algo planejado. Então, algo que mexeu muito comigo foi esse casal, né? Legal, muito legal. E eu acho que é muito gratificante, né, gente? Quando a gente vê, eu tenho a escola também, e é claro, eu não faço lá um trabalho filantrópico, tem a parte social, mas é uma escola que a gente vende os cursos e tudo, mas o resultado é muito satisfatório quando o aluno passa, o professor conseguir passar. Estou trabalhando no banco, meu sonho... e tudo, porque graças a eu ter passado nessa certificação, tirado a certificação, é muito gratificante. E o trabalho que vocês fazem no dia a dia, o resultado dele, ele não é um resultado só de curto prazo, ele é um resultado que transforma a vida da pessoa. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Não que no banco a gente não tenha isso, né, gente? Eu acho que é o que a gente estava falando. Administrar... O banco, ele não é uma das instituições mais rentáveis à toa. O banco realmente é uma máquina de fazer dinheiro. E não tem como você fazer uma máquina de fazer dinheiro simplesmente, gente, eu tenho dinheiro aqui, quem quiser. Tem aquela propaganda, né, que o pessoal fala assim, eu trabalho com isso, se você quiser ver, vem. O banco abriu, eu tenho dinheiro aqui, quem quiser pegar, pega. Eu tenho uma capitalização aqui, quem quiser comprar, compra. Não, tem que oferecer de forma muito agressiva. O banco é assim mesmo. Quem entra sabe como que funciona e aprende bastante. A gente não pode negar que nós aprendemos muito da pegada comercial e até do comportamento humano. Claro, você atender clientes de diversos perfis, cliente mais baixa renda até o cliente de alta renda. Isabela, eu queria te fazer uma pergunta. A gente já está entrando na parte final, tá? A gente tem ali ainda alguns minutos, vocês já podem olhar ali para a gente administrar, mas na parte final é o seguinte. Tem muita gente querendo conhecer melhor para poder fazer essa transição. Então, queria que você se dirigisse a esse público. Quais são os perfis? Tem pessoas que não trabalham no mercado financeiro, mas sentem que tem essa habilidade e esse propósito dentro dela.
E tem aqueles outros que são muitos nossos amigos, colegas, pessoas que nos acompanham, que trabalham também no mercado financeiro, em diversas áreas, que gostariam de conhecer melhor. De repente fazer uma simulação, a gente consegue ajudar. Eu queria que você direcionasse a esse público específico e quais seriam as dicas e orientações que você daria com base na sua experiência, no tamanho desse mercado. Eu tenho uma informação aqui que nos Estados Unidos, o Brasil ele sempre pega assim uns 4 anos de atraso com o que acontece lá fora, né? Sim. Você viu o advento aí das corretoras, tudo que já acontece lá fora há muito tempo. Lá nos Estados Unidos, tem um planejador para cada 500 pessoas. No Brasil, é 1 para 10 mil. Então, eu não preciso nem falar, a gente não precisa nem entrar no mérito do tamanho da oportunidade que a gente tem no Brasil, Verdade. que é número, é matemática. Oceano Azul. Oceano Azul, literalmente. Mas eu queria que você se dirigisse a esse público. O que precisa? Tem que ser formado em economia, tem que conhecer 1000 pessoas. Quais as habilidades e quais as dicas que você daria para uma pessoa que quer conhecer melhor e fazer essa transição? Em primeiro lugar, se inscreva na Nova Prática. Boa, muito a bem. nossa imersão presencial. Aproveita e fala. Em Belo Horizonte, no dia 22 de agosto, estaremos todos lá, inclusive com empresas parceiras também que têm nos apoiado, que têm Multinacionais. multinacionais, Senhor Banco, aplicativos aí de tecnologia, empresas de seguradoras, investimentos. Então, é uma oportunidade para estar no meio onde, através do conhecimento, do conteúdo que será transbordado na vida das pessoas, né? E também das conexões, né? Comida boa, Ambiente, boas né? conversas. Acho que é ambiente. Você Essa falou de palavra comida boa, só explica aí pro pessoal. A pessoa vai ter que programar, sair para almoçar, levar lanche, porque vai ficar o dia inteiro lá, né? Tudo incluso, exatamente. Tudo incluso. Café da manhã, almoço, buffet, vai ser lá no restaurante Palácio do Grupo Conde, é um restaurante super conhecido aqui em Belo Horizonte, e nós estamos fazendo tudo com muita excelência, porque a excelência e a ambiência, ela é algo visível na vida de pessoas bem-sucedidas, né? Porque a gente não quer fazer nada por fazer, a gente quer fazer da melhor forma, então com excelência. Então, se tem algum profissional que está insatisfeito, inclusive, eu recebi hoje uma mensagem... Ou satisfeito, né? Às vezes ele está satisfeito, mas quer dar um passo ainda, né? Também, sim. Mas eu recebi hoje uma mensagem de uma cliente que ela é advogada por formação e trabalha como servidora pública, mas ela ama o mundo financeiro, né? Legal. Ela ama. E quando ela viu eu falando no Instagram sobre isso, ela falou: Bela, eu tenho interesse em participar desse assunto, desse evento. Você vai achar até estranho, mas eu tenho repensado muito em tomar uma decisão de fazer uma transição de carreira e me dedicar a conhecer mesmo não tendo uma formação na área, mesmo não tendo uma certificação. Eu falei para ela: Aline, esse é o lugar para você estar, para você tomar decisões mais encorajada e ancorada a pessoas que estão fazendo exatamente isso, porque eu conheço ex-engenheiros que hoje atuam como planejadores financeiros, né? Então, porque não necessariamente você precisa ter uma formação na área, ou ter uma experiência no mercado, ou ter uma certificação, mas em primeiro lugar você ter o desejo de fato de conhecer e se aprofundar nesse tema específico, e que é algo que de forma prática a gente consegue aplicar isso na vida de outras pessoas, né? Então, em primeiro lugar é você querer fazer, né, e ter um propósito para isso, porque o que o Guilherme falou, a palavra é essa, é você ver o propósito daquilo que o seu trabalho pode fazer na vida de uma pessoa. Então, não tem necessariamente ali que ter nenhuma formação ou alguma certificação, mas claro que para você ser um profissional diferenciado no mercado, você vai ter que se capacitar. Ótimo. Então, buscar mesmo estudar, certificados, né? Tudo isso engloba dentro de um currículo de um profissional que já tem, às vezes, uma vocação, um dom para fazer aquilo,
mas que aquelas outras certificações ou estudos vão habilitar essa pessoa a colocar tudo aquilo em prática e a crescer profissionalmente. Legal, legal. Ô, Ana, eu queria, nessa linha, que você falasse. A gente tem visto aí as postagens que você vem fazendo. A nova prática. A Ana comentou sobre a imersão. Fala pra gente. Isabela. Desculpa, Ana. É porque a Ana, Isabel. Perdão. A Isabela estava falando sobre a nossa imersão. Para quem está nos escutando, a gente vai depois deixar aqui os detalhes. O que a pessoa vai encontrar na imersão? Além dos comes e bebes, eu só pelos comes e bebes eu já iria. Mas além de ambiente, network, conhecimento, a programação, o que você lembra, né? Eu sei que está sendo feito aí com muito carinho, mas o que a pessoa pode esperar desse dia lá na imersão? Tá. A pessoa já sai, ela já consegue depois praticar mesmo, o que vocês estão chamando de a nova prática. O que é essa nova prática? O que a pessoa encontra na imersão? Ela entra na imersão X e ela sai como? Tá. A nova prática, ela pode pensar que pode ser um divisor de águas na vida dela profissional. Então, assim, ela vai estar ao lado de profissionais que já passaram por isso, então o caminho fica mais curto, a gente vai dar o caminho das pedras para as pessoas. Lá a gente vai disponibilizar ferramentas para ela ter esse acompanhamento também e ela vai caminhar com a gente por um tempo. Então, assim, a gente não vai simplesmente fazer uma imersão de um dia e falar tchau, muito obrigado. Não, a gente vai acompanhar essa pessoa por um tempo, 1 ano, por exemplo, e aí trocando a ideia com ela. Como é que ela faz para captar um cliente? Depois que ela captou, o que ela tem que fazer? Qual que é o checklist dela? Quanto Isso que tudo. Ela pode ser remunerada? Quanto que ela pode ser remunerada? Quanto que ela pode estar cobrando? Eu tenho pouca prática. Vamos colocar uma tabela. Isso tudo a gente vai pegar na mão dela e caminhar juntos. Porque na hora que ela começar a ter o sucesso dela, é o nosso sucesso também. Porque isso daqui que a gente está fazendo, não é... Eu lembro que eu tinha um chefe que ele falava, não é uma instituição de caridade. Não. Eu quero ensinar para a pessoa o que eu passei, o que ela deve, o que ela não deve fazer. Então, assim, a gente está aqui nesse propósito. E outra coisa, quando você está munido de profissionais que são referências na área, são bem remunerados, já passaram pelo pior, sabe como fazer, fica muito mais fácil. E ela não vai estar lidando só com uma pessoa. A gente tem uma pessoa que vai lidar com tecnologia, a gente tem você que tem a sua escola, que também tem uma outra visão das certificações, a Isa com os clientes dela, o Gui, todo mundo aqui tem uma vivência de mercado. Então, isso tudo é muito rico e é muito válido. Então, a gente tem que se valorizar, saber como que eu quero me posicionar nesse mercado. É isso que a gente vai te ensinar. Legal. E aí, só corroborando com a Ana, assim, com a fala dela, a pessoa ela vai entrar na imersão com aquela vontade de fazer a transição de carreira, que é o que a gente está falando, né? Aquela pessoa que quer dar um up na carreira. Na própria imersão, a gente vai abrir a caixa preta, mostrar exatamente o que a gente faz na prática, as ferramentas que a gente utiliza, a metodologia que a gente atua, como que a gente faz com o cliente, como que a gente capta o cliente, como que a gente aborda o cliente, qual que é a primeira reunião, qual que é a segunda reunião. Então, assim, essa pessoa que quer fazer essa transição, na própria imersão, ela vai pegar conhecimento que na segunda-feira, se ela aplicar esse conhecimento que ela aprendeu no sábado, ela já pode conquistar ali esses primeiros clientes e começar a fazer uma carreira. Colocar em prática. E colocar em prática. Então, assim, na imersão, a gente vai entregar realmente ali na prática. Porque não adianta você ter só conhecimento. Você tem que pegar esse conhecimento, ter uma pessoa que já executou, que já abriu uma estrada por perto, te passando aquilo de forma bem aberta, bem transparente. Você vai pegar aquele conhecimento que você tem, junto com aquela metodologia, junto com aquela forma, e você vai aplicar. Não tem erro. É aquilo que eu falei no início. Se uma pessoa, não desmerecendo, mas uma pessoa analfabeta, aplicar exatamente a metodologia, o processo, ela vai ter sucesso. Então, é disciplina e seguir ali uma metodologia e uma prática. Não vai testar algo novo, vai testar algo que já funciona, né? Exatamente. É um processo que já funciona. Pessoal, nós vamos entrar agora na parte final. Realmente, as últimas palavras, eu vou dar 30 segundos. Não é para pensar, não.
Difícil, hein? É 30 segundos no máximo para responder. E eu vou começar novamente pelas mulheres. Isabela, você achou que eu ia falar Ana, né, Isabela? Você achou, Isabela? Isabela, Faz ao vivo. você pode pensar aí, pode até fechar seus olhos para dar aquela espiritualizada e sair um corte legal, mas se você pudesse voltar no primeiro dia, aquele dia que você decidiu mudar, dar o passo, qual que é o único conselho que você daria a você mesmo? Te peguei. Repete de novo. Olha essa só, pergunta. se você pudesse voltar no primeiro dia que você tomou a decisão de mudar, seguir a sua carreira de planejadora financeira, o único conselho que você se daria? Nossa, peraí, deixa eu entender essa pergunta. Eu posso responder? Não, vai deixar a Isabela. Você vai dar um único conselho. Ó, você está no primeiro dia. Eu vou dar É a com toda. gravidez. Não, você tá lá no seu primeiro dia. No seu primeiro dia. Para Eu já tomar, tava certa que eu ia tomar essa decisão. tomar a decisão. Agora você já viu tudo que aconteceu. Aí você pôde voltar lá atrás, aí você tá aquele monte de coisa na cabeça, pensando, será que vai dar certo, será que não vai, e tudo. Só que agora você já viu tudo que aconteceu. Aí você vai dar um conselho para Isabela lá de trás. Eu acho que não é nenhum conselho, é um agradecimento. Obrigada por não ter desistido de tomar essa decisão. Sabe? Porque eu chego até a me emocionar, assim, que eu falo que é um conjunto que traz essa satisfação que não é sobre o resultado financeiro, mas é sobre a graça de você poder fazer hoje o que você ama, sendo uma pessoa que é referência na parte de transformação de vida, da vida financeira, que salva casamentos, que salva depressão, que tira pessoas de crises como Bets hoje em dia, que tem acabado com a vida de várias famílias, que a gente tem recebido indicações de pessoas que estão realmente perdendo tudo, e pessoas que têm dinheiro, gente. Não é, e Bets não é só para quem não tem, não. É gente que tem dinheiro e que tem perdido muito dinheiro por causa dessa ganância, esse desejo desordenado de ter mais. Por qual motivação? Entende? Então, dinheiro é emocional. Então, eu agradeço de ter chorado, porque eu lembro que eu chorei para tomar essa decisão. Eu lembro que eu chorei, mas eu agradeço de ter chorado e ter confiado que Deus iria me direcionar e me capacitar para que eu pudesse, junto com todas essas outras bagagens aí, conseguir desenvolver um método. E se hoje nós estamos reunidos aqui é porque a gente quer. Isso não é para todo mundo. Essa profissão não é para todo mundo. Mas, de fato, pode mudar a sua vida e a vida das pessoas também que vão fazer parte desse projeto. Ótimo. Ana. 30 segundos. Você vai voltar para Ana lá de trás, no momento que você estava com todos aqueles conflitos, agora você já atravessou toda a jornada. O que você diria para Ana lá atrás? Que eu teria que me juntar com pessoas que já passaram por esse processo para eu poder acelerar. Ótimo. E não querer fazer sozinha. Não tenho dinheiro para investir. Não, mas é um investimento que no longo prazo se recupera. Sim. Eu teria feito isso. Eu juntei com pessoas, mas se eu tivesse juntado mais rápido, eu tinha ganhado mais tempo. Excelente, Ana. Excelente. Guilhermão. Eu sigo nessa mesma linha aí da Ana, né? Que é de você ter ali o ecossistema, né? O hub, que tá muito... tá falando demais, né? Do hub, né? Mas acho que quando você tem ali uma geografia que é favorável, você acelera mais. Então, eu escutei muitas musiquinhas no Fantástico à noite, no domingo à noite, que gerava aquela crise do pânico. De segunda-feira começar tudo de novo, e metas, e a previdência, consórcio, que eu tinha que vender para qualquer pessoa, sem entender o contexto daquela pessoa. Isso aí, você tomava remédio para
para dormir e tomar o remédio para acordar, para ficar acordado, né? Então era cafeína e melatonina, né, para dormir. E o conselho que eu dou para o Guilherme é que não esperar mais um domingo para ter a coragem de tomar atitude. E de você ficar empurrando aquilo para uma segunda-feira infeliz, a vida passa muito rápido. E você tem um conhecimento ali, né, de fazer uma mudança na vida de pessoas, né? 1% apenas dos brasileiros tem um planejamento financeiro completo, de início, meio e fim. Uhum. É bem aquém aí, né? Então, se você tem um conhecimento que você vai mudar esse percentual, é agora, né? Então, o conselho que eu daria pro Guilherme era realmente de não esperar mais um domingo, de unir aí para um ecossistema que é favorável para você ter esse conhecimento, para mudar esse percentual dos brasileiros aí que são desplanejados, né? Que não tem um planejamento, né? Existe a palavra desplanejado? Não, né? A gente cria. Criei aqui agora. Criou agora. Desplanejado. Legal. Dei um tiro aí no português, né? Mas... Muito bom. Pessoal, vamos encerrar. Quero agradecer muito a participação, Guilherme, Isabela, Ana, Brenão, que está ali nos acompanhando, dando todo o suporte também. E você que quer saber mais sobre a nova prática, esse movimento que nós estamos criando e desenvolvendo, não só em Belo Horizonte. Esse é um movimento que a gente vai rodar o Brasil inteiro. Acesse as nossas redes sociais. Instagram, qual é? Ana com 2Ns.Delben. Na verdade, eu ia falar o Instagram da Nova Prática, né? Mas eu ia chamar o seu também. Daqui a pouco. Vai cortando. Nova Prática. Nada, aqui é tudo direto. O Instagram da Nova Prática, qual que é? @Nova Prática. @Nova Prática? Tinha disponível? Tinha. Que maravilha, não precisou colocar. Oficial, Tem @Nova Prática Oficial. Mas só tinha A gente ele, coloca aí depois, vai estar na descrição. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, @Ana com 2Ns.Delben. vai ter que Chique, soletrar né? o Delben. É Delben só? Com M no final. M no final. É. Tá legal? Isabela, quem quiser seguir e a conversa tem rede social aberta? Sim. Seguir você e acompanhar Nossa, nas sim. redes sociais. Tem YouTube? O que você tem? TikTok? Não? Ainda não. @Isabela Dorleto. Compartilho dicas práticas de áreas de gestão financeira, comportamental e investimentos. Ótimo. Guilherme, quem quiser te acompanhar, seguir nas redes sociais. Eu acho que é isso. Você tá? tem Instagram aberto também ou Guilherme Santos _, eu acho que é isso. Guilherme Santos _? Tem canal no YouTube? Não. Vocês também estão entrando nas redes sociais, não tem canal no Eu YouTube nem tenho nada? Vamos canal no fazer YouTube, todo tem mundo. TikTok, tem tudo. Vamos fazer. Quem quiser me acompanhar, Professor Davi Oliveira, tem lá também o @senhorbanco. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Aguardem os próximos episódios. Prazer, pessoal, estar com vocês aqui, viu? Um abraço. Obrigada. Um abraço, até mais.